Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, né? Vim falar assim a respeito do como é o objeto do canal, relacionamento com Deus. E há algo muito importante sobre o relacionamento com Deus. É um assunto um pouco complexo, demanda um pouco de tempo e é difícil de explicar. Mas eu vou tentar ser bem clara e para que vocês possam entender, né? Quero deixar bem claro também a respeito de que é como eu entendo as coisas, né? Pelo que o Espírito Santo ministra em meu coração, creio eu, pelo que eu entendo da palavra, os estudos que eu já desenvolvi na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e também pelo que eu já foi ministrado em meu coração através de outros servos de Deus, de outras pessoas que eu entendo como pessoas que têm capacitação e que receberam algo do Espírito Santo e que compartilharam para mim. Então, as bases para o que eu vou falar são essas. Então, eu quero falar sobre pactos, sobre aliança. Deus, ele sempre desenvolveu relacionamento com a humanidade através de pactos, de alianças. Né? Quando Adão pecou, quando Adão caiu, logo depois houve o tipo de parecia só simplesmente a questão de alimentar Adão, mas não era só alimentar Adão. Deus também ali estabeleceu a nova forma de relacionamento que ele teria com Adão, né? Que antes ele vinha toda a viração da tarde estar com Adão. E ali foi morto o primeiro animal, sacrificado o primeiro animal, foi derramado sangue e ali foi também determinada a nova forma de relacionamento que Deus teria com o homem. A partir dali, que não seria mais de forma literal, visível, mas que seria de uma forma um pouco esporádica e que teria que ter todo um protocolo para se falar com Deus, entendeu? Para se ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, né? E foi ali que foi feito o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue para selar essa nova aliança, essa aliança que Deus estaria firmando com o homem de relacionamento, esse pacto, né, de relacionamento. Então, Deus desenvolveu esse relacionamento com o homem de uma forma muito arcaica, de que só tinha a pessoa certa para que Deus falava. Tinha também que haver, para que Deus desse diretrizes, perdoasse o homem, tudo tinha que haver derramamento de sangue, sacrifícios, né? Os pactos geralmente eles são uma característica, uma nuance muito forte de pacto é sangue. Geralmente os pactos, eles são firmados, né? Eles são a validade, né? O efeito validativo do pacto geralmente é através de sangue, né? Que firma o pacto, né? Não é somente você tem a nuance, a primeira nuance é a nuance do desejo. Tem que haver o desejo de ambas as partes, né? De um desejo muito forte, muito profundo de relacionamento, de compartilhar. E é um desejo profundo de relacionar, de compartilhar, e não somente isso, de dividir, de aliançamento de uma forma profunda, onde envolve fidelidade, lealdade, compromisso de um ser com o outro ser. Eles se comprometem um com o outro. E é um compromisso e é um desprendimento tão profundo que chega a compartilha o que é com o outro. É uma troca de um com o outro. A ponto que chega a se tornar um.
As pessoas que são aliançadas, que têm pactos uma com a outra, ela se torna um. Porque há um compartilhar, há um dividir, há uma troca de energia muito grande, a ponto de se tornar um. Deus, ele no céu, ele estabelece esse relacionamento, a Trindade, que é Deus, ela é o exemplo disso que eu estou falando. Há uma unidade, uma troca, um compartilhar, uma fidelidade, uma lealdade entre eles, a ponto de que eles se tornaram um. Eles são um. Deus é um com 3 personalidades distintas: Espírito Santo, Jesus e Deus, Pai. Não é isso? Cada um com sua função, Deus como o juiz, Jesus como o advogado e o salvador da humanidade, e o Espírito Santo como aquele que guia, aquele que intercede, o operário, aquele que faz as coisas acontecer. Entende? Então, há essa unidade. E Deus, ele quer se relacionar com o homem nesse nível. Jesus, ele disse que era um com o Pai. E ele orou a Deus para que nos tornássemos um com ele. E um com nós todos, né? Que nós se tornássemos um. Então, quando a aliança, o pacto que Deus quer firmar com a gente, ele tem 2 aspectos. Um é se tornar um com Deus e também nos tornarmos um com o meu irmão. Essa é a nuance da nova aliança. Então, vamos falar sobre aliança, sobre pacto. A nuance principal é o desejo, o comprometimento de desenvolver esse relacionamento profundo entre 2 seres ou 2 entidades, certo? Depois esse desejo, essa disposição, ela tem que ser firmada, validada, e geralmente é com sangue. Diz os grandes estudiosos do mundo espiritual que há 2 elementos que são produzidos, que foi produzido no mundo espiritual: sangue e água. E geralmente são esses 2 elementos que são usados para firmar: o sangue e a água. Então, o pacto, ele tem essas 2 nuances principais. Ele tem que ter a disposição, a vontade, o desejo de ambas as partes em estar num compromisso, num relacionamento intenso de troca, de vínculo, de vínculo profundo entre um e outro. E que tem que ser firmado isso. Entende? Então, vamos lá. Aí no Velho Testamento, Deus firmou, mas era uma aliança muito rasa e tudo, mas havia aliança com o povo. Aí vamos falar a respeito disso. Muitos dizem que a aliança não tem como se desfazer, pacto não tem como se desfazer, é eterno, é para sempre. Essa é a nuance do pacto, é esse aí. Só que assim, o pacto, ele pode ser quebrado. Ele pode ser enfraquecido e ele pode ser quebrado. Por que, Dinoraia, você está dizendo isso? Com que base você está dizendo isso? Eu estou dizendo com a base que eu tenho da palavra de Deus, porque eu estou falando de Deus, relacionamento de Deus com o homem. A palavra de Deus. Primeiro que já temos a Bíblia, né? A Bíblia ela já deixa claro isso. Novo Testamento, Velho Testamento. Então, podemos ter um testamento em cima de outro testamento. Uma aliança em cima de outra aliança. Um pacto em cima de outro pacto. Concorda? Certo? O apóstolo Paulo, ele diz que o quê? Que a velha aliança, que o velho pacto caducou.
Ó, não serve mais. Entendeu? Ah, caducou. Já não serve mais. Então, essa é a base que eu tenho para dizer que um pacto, ele pode ser quebrado. Uma aliança, ela pode ser quebrada. A nuance dela não foi feita para quebrar. Olha, a aliança. Ela não foi feita para quebrar. Mas ela pode ser rompida. E ela pode também ser enfraquecida. Rompida, como ela pode ser rompida? Quando uma pessoa firma, ou uma entidade firma um pacto com outro. Ele rompe o outro. Entende? Como é que eu estou aliançado com um e vou me aliançar com outro? Aí você tem que definir. Ou fica com um ou fica com outro. Entende? Qual é a base disso? A base disso, vamos dar um exemplo claro, claríssimo. Eu me alianço com o Senhor. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. Me alianço com Deus. O sangue de Jesus está sobre mim. Me cobre, me livra de todo mal. Eu tenho direito a todas as heranças em Cristo Jesus. Começo a usufruir de toda a minha herança em Cristo Jesus. De toda as disposições desse pacto que eu firmei com Deus. Certo? Certo. Ele me garante a salvação? Sim. A palavra de Deus diz que se eu firmo um pacto, uma aliança com Ele, através do sangue de Jesus, como Deus, Ele é Espírito, e nós cremos que somos Espírito também, que como Deus é três, nós também somos três, carne, alma e Espírito. Então, esse pacto que firmamos com Deus, firmamos com o ser espiritual, certo? Mas aí a gente é carnal. Não, mas a gente também é espiritual. Então, esse pacto que é firmado com Deus é um pacto tanto carnal quanto espiritual. Você vai usufruir desse pacto, do benefício de Deus. O Deus vai querer se tornar um com você. Vai querer dividir tudo dele com você. Certo? Toda a essência de Deus, ele vai compartilhar com você mediante o desenvolvimento desse relacionamento, desse pacto e fidelidade dele. Entende? Ele vai estar dividindo com você. Tanto na carne, e se você deixar esse tabernáculo carnal, ele também vai... Aí, não importa, porque você é espírito e no espírito a aliança e se estende até o espírito, porque Deus é espírito. Então, você, quando firma uma aliança com Deus, você firma em duas esferas, na esfera carnal e na esfera espiritual. Entende? Então, é isso. Então, só que eu estava falando se ela podia ser quebrada. Claro que pode. Se eu, que livrai-me, vou botar o fulano resolve mais na frente simplesmente firmar uma aliança, porque a gente sabe que existe o bem, Deus, mas a gente também sabe que existe o mal, não existe? Resolve firmar uma aliança com o mal, com o contrário a Deus. Será que ele está garantido? Ele vai continuar usufruindo de todos os benefícios da aliança que ele firmou com Deus? Eu te pergunto, vai? Ele vai continuar? Claro que não. Ele quebrou. A partir do momento que ele firmou a aliança com outro, ele quebrou. Aquela aliança foi quebrada. Agora você diz, ela pode ser restaurada? Pode. Desde quando ele se arrependa, renuncie àquele outro pacto que ele firmou e volte e restabeleça o pacto que ele tinha com Deus. Entende? Então, o que eu quero explicar é o seguinte. Essas são as nuances do pacto. Eu quero vir agora para um outro assunto que ele é muito debatido e ele é muito batido no meio, principalmente no meio evangélico. Ele é muito batido, né? Eu vou dar aqui a minha visão que eu tenho a respeito de pactos. Deus, ele sempre comparou o pacto, a aliança que ele tinha com a igreja, com o povo dele, como se fosse um casamento.
tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento ele nos chama de noiva e de esposa. E ele diz que o relacionamento que ele tem com a gente é um relacionamento íntimo, como se fosse de um marido com a mulher. Entende? Ele troca fluidos conosco. Entende? Ele se relaciona intimamente conosco. Então, os mesmos parâmetros que é para esse relacionamento do homem com Deus é do homem com outro homem, com a mulher, que eu tô querendo dizer. Um homem e uma mulher, quando firma a aliança de casamento, é a mesma coisa. É uma aliança que é firmada não no espírito, na carne. Ela só tem extensão carnal. Depois que a pessoa morre, que sai da esfera carnal e vai para a esfera espiritual, aquela aliança ela não tem extensão até a esfera espiritual, diferentemente da que você firma com Deus. Só que tem um detalhe. Da mesma forma com que você tem que declarar com sua boca, firmar, ter a disposição de se comprometer com Deus, como foi falado aqui antes, é a mesma disposição que você tem que ter quando você vai firmar uma aliança de casamento. Você tem que entender que não, a palavra diz, não vai ser mais dois, mas um só. E a disposição de fidelidade, de lealdade, de cuidado, de zelo, e entender que não é mais dois, não existe mais a minha coisa, eu, existe nós. Entende? Tem que haver um nível de relacionamento profundo. E o que é que firma esse pacto? Além da disposição do declarar público essa disposição perante testemunhas e perante uma autoridade, perante também Deus. Além do declarar, do se comprometer publicamente, a sua intenção de você dividir, compartilhar a sua vida com outra vida, mesclar sua vida com outra vida, existe também o carimbo que firma, né, que dá validade a essa declaração pública, a esse comprometimento público que você fez em relação a outra pessoa. O que é, mais uma vez, o sangue. Aí você diz, sangue? Como? Claro, quando o que é que valida, isso aí é até juridicamente um casamento, a relação sexual. E o que é a relação sexual? Se não uma troca de fluidos, aonde foi produzido por onde? Pelo sangue. Um penetra no outro. Não é mais dois, é um só. O sangue selou esse casamento, certo? Aí vem a parte que eu vou tocar agora, que é a parte que é muito batida, que é muito polêmica, principalmente no meio evangélico. É isso. Eu creio, gente. Eu creio. É a forma que eu creio. Que da mesma forma com que se pode quebrar a aliança com Deus, pode também enfraquecer e quebrar a aliança de casamento. Como? A aliança com Deus, ela é enfraquecida desde quando você comece, porque quando a gente firma uma aliança com Deus, a gente aceita o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Deus se torna senhor, né? E a gente se coloca debaixo do controle, do domínio de Deus. E aí, quando a gente começa a desobedecer Deus, fazer as coisas pelas nossas próprias cabeças, isso vai enfraquecendo a aliança. Vai enfraquecendo. E pode ser que ela se dissolva, ela se rompa, porque você não mais tem disposição de ter um convívio, um relacionamento íntimo com aquele ser, de fidelidade, de amor, entendeu?
você não tem mais essa disposição. Isso enfraquece. E o rompimento é desde quando você começa a ter uma aliança com outro, você firma uma outra aliança. Ela se rompe. Ela perde todos os benefícios que ela tinha, a troca, ela deixa de existir, é interrompida. E no casamento, a mesma coisa. Da mesma forma que firma a aliança através do sexo, se o marido, vamos dizer, né, ele vai trair a mulher, ele firmou uma aliança de sangue com outra mulher. Entende? Aí você diz assim, aí qual é a aliança válida? A aliança válida aí, daí por diante, quem vai decidir é a própria pessoa, é o parceiro, o outro parceiro, se ele ainda tem disposição, né? O que traiu, se arrepende e quer continuar no casamento, né? E aí ele rejeita, né? Rejeita a outra aliança que ele firmou. Ele se arrepende daquela aliança que ele firmou. Pede perdão à esposa dele. E tenta uma reestruturação da aliança, né? Porque ela, mediante isso, ela enfraqueceu e ela rompeu. Mas, se a esposa, né, ela perdoar e ela tem uma disposição no coração dela de continuar nesse relacionamento íntimo e nessa relação de aliançamento com essa pessoa, a aliança ela pode sim ser restaurada. É assim que eu creio, é assim que eu penso, né? E tenho também base bíblica. Jesus disse, né, lá em Mateus, que a única coisa que pode romper uma aliança são relações sexuais, né? Que ele fala que é ilícita. Ilícita é relações sexuais que não foi dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. Então, não teve essa declaração pública, não teve essa estrutura, essa declaração pública que o matrimônio tem, que é de testemunhas e uma autoridade selando, né? Realizando aquele casamento. Então, não houve, foi ilícito porque não houve isso, mas não deixou de ser um aliançamento. Entendeu? Porque houve um desejo mútuo de compartilhar, de dividir, de compartilhar fluidos, de entrar na intimidade um do outro. Então, há esse desejo que é o mais importante. Uma das coisas mais importantes é esse desejo no pacto, na aliança. Uma das coisas mais importantes é esse desejo, essa disposição. Houve essa disposição e houve a concretização através da junção carnal. Entendeu? É isso. Agora, vamos assim, eu queria abordar um pouco sobre aqueles que querem firmar uma aliança com Deus, com Jesus Cristo, né? Olha, nós, independente do que a gente crê, independente do que a gente acha e tudo, a gente está debaixo de um sistema. Esse sistema é um sistema que chamamos de amaldiçoado. Por quê? É um sistema que ele é da condenação. Da maldição e da condenação. Por que amaldiçoado? Porque quando Adão pecou, Deus amaldiçoou o homem. E a mulher também. Né? E houve uma ruptura. Né? Deus falava com o homem, mas falava para se falar com o homem era toda uma burocracia e tudo, né? E isso foi essa aliança que Deus firmou, que é a aliança que a gente consideramos maldita, uma aliança que é da condenação, mesmo porque Deus teve que firmar um monte de regras para o homem poder sobreviver, porque o mal entrou dentro do homem de uma tamanha forma que Deus teve que firmar regras que chamamos de leis, porque senão eles se tornavam animais do que animais irracionais. Então,
foi o tempo da lei. E a lei, ela condena e mata. Por que da maldição, da condenação? A aliança da condenação. Condena o homem. A morte, a separação e tudo, né? E aí veio Jesus e restabeleceu, né? Firmou através da morte de Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Foi firmada uma nova aliança de Deus com o homem. E nessa nova aliança, Deus, ele quer desenvolver esse relacionamento íntimo que ele tinha lá, antes do homem pecar, que ele tinha com Adão, de conversar, de instruir, de guiar o homem, né? E aí ele faz isso através do Espírito Santo. Quando nós resolvemos aceitar, declarar publicamente essa aliança com Deus, nós podemos começar a desenvolver esse relacionamento com Deus. Não é que você não possa desenvolver, você pode desenvolver o relacionamento com Deus. Agora, nesse minuto, nesse instante, você pode desenvolver um relacionamento com Deus. Mas vai chegar o momento onde você vai ter um embate, onde você vai, como por exemplo o noivo e a noiva, eles não se conhecem, antes de tudo, é isso que eu estou lhe dizendo, você pode até conhecer e desenvolver, mas a intimidade de você estar ali, de você receber, de você é mediante um desejo, uma vontade, uma disposição do seu coração de dar e de receber. Já começa por aí. Aí dentro dessa disposição você começa a desenvolver esse relacionamento e vai chegar a hora de ser selado, né? Então ele já existe o selo, porque quando Jesus derramou o sangue na cruz e aí você tem essa disposição, já há um relacionamento com Deus, já há uma troca com Deus. Mas aí Jesus também deixou uma forma assim visível para, como se diz, para expressar tudo que está acontecendo no mundo espiritual, materializar através de quê? Da água. Então, quando você é batizado em Cristo, então você recebe todos os benefícios, é o selo que garante que você vai estar recebendo todos os benefícios, né? Os benefícios é como se fosse o protocolo, entende? Já está acontecendo no mundo espiritual, mas só materializou o que está acontecendo através da água, entendeu? Então, aí você começa a receber todos os benefícios que temos em Jesus, né? Todos os benefícios de herança, de autoridade, de herança em todos os sentidos, né? Porque Jesus, ele veio restaurar todas as coisas. E mediante a fé nele e o desenvolvimento dessa intimidade com ele, Deus começa a restaurar todas as áreas da sua vida, seja o que? Financeira, seja de saúde, saúde mental, emocional, tudo que está errado na sua vida, Deus começa a colocar no lugar. Entende? Aí, através desse relacionamento, da forma, isso vai exteriorizando. Você vai se relacionando com Deus, Deus vai botando as coisas no lugar dentro de você primeiro. Dentro de você, o seu emocional, ele vai trazendo equilíbrio, vai botando as coisas tudo no lugar. A restauração vai acontecendo dentro de você. E automaticamente ela vai exteriorizando isso ao seu redor. Tanto ele vai botando as coisas dentro de você no lugar, como isso também vai refletindo ao seu redor. Entendeu? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Não, mais uma vez, não é questão religiosa, mas é uma questão de vida. Vida com Deus e relacionamento com Ele.